Olá, queridos, a paz do Senhor para todos os irmãos e todas as irmãs que estão aí do outro lado. Meu nome é Raquel Mariana e eu quero trazer uma palavra da parte do Senhor para os nossos corações nesse dia que se chama hoje. Essa palavra que Deus colocou no meu coração, ela se encontra aqui em Esdras, capítulo de número 10, e nós estaremos lendo o primeiro versículo, que diz assim: Enquanto Esdras orava e fazia confissão, chorando, prostrado, diante da casa do Deus, ajuntou-se a ele de Israel muito grande congregação, de homens, de mulheres e de crianças, pois o povo chorava com grande choro. Irmãs, nós estamos aqui diante de uma situação do livro de Esdras, que é um livro onde Esdras, que é o escriba, o escritor, o escrivão, ele vai relatar um fato muito importante, que é o retorno do povo de uma situação de cativeiro. A Bíblia diz que Ciro, que era o rei da Pérsia, ele foi um homem que ele não era servo de Deus, porém, a Bíblia diz que Deus vai despertar o espírito de Ciro para beneficiar, ajudar, financiar o retorno do povo da Babilônia. Interessante que Ciro vai ser um instrumento de Deus para abençoar o povo de Deus. Para abençoar o seu povo, Deus, ele vai usar quem ele quer. Deus, ele usa servo, serva, ímpio, cristão, cristã, o religioso, o profano, às vezes até o impuro, para abençoar o servo fiel. E aqui nós temos exemplo do cumprimento de uma palavra predito por Jeremias, Isaías, e Deus cumpriu aqui. Deus despertou o espírito de Ciro. E eu tenho uma aplicação aqui, já uma revelação. Deus irá, dentro desses próximos dias, eu vou ser mais específica, nesta semana, despertar o espírito de alguns Ciros para me abençoar e para te abençoar. E o retorno daquela primeira comitiva que veio com Zorobabel. A primeira coisa que eles fizeram foi levantar o altar e eles lançaram o alicerce do templo. Quando eles estavam naquela construção maravilhosa, a Bíblia diz no capítulo 4 que levantaram-se alguns inimigos para parar a construção do templo. Sempre quando eu e você, nós estamos na construção de algo, na confecção de algo que Deus colocou no meu coração e no teu coração, se prepare para a adversidade, se prepare para a oposição, se prepare para os levantes. Um dos termômetros do meu sucesso e do teu sucesso é quando nós começamos a incomodar o inimigo. Se você não está tendo adversários, se você não está tendo levante, se está tudo muito bem, você não está incomodando ninguém, fique preocupado e fique preocupada, porque nós fomos chamados para incomodar. Nós não fomos chamados para viver naquele plano da superficialidade, acomodação, não. Eu e você, nós fomos chamados para incomodar no plano e no mundo espiritual.
Enquanto eles estavam naquela construção, naquela fase, a Bíblia diz que inimigos se levantaram e nós fomos chamados para incomodar o inimigo da nossa alma. Quando nós oramos, nós estamos incomodando. Quando nós lemos a palavra, nós estamos incomodando. Quando nós estamos jejuando, nós estamos incomodando. Quando nós estamos orando pelos nossos, nós estamos incomodando. A Bíblia diz que Deus vai despertar agora o profeta Ageu e Zacarias. E ali os adversários vão consultar a Dário. E Dário vai dar uma resposta favorável. Ele vai assinar, carimbar um decreto, onde ele vai dizer lá no capítulo 6, versículo 12, o Deus, pois, que me fez habitar ali o seu nome, derribe a todos os reis e povos que estenderam a mão para alterar o decreto, para destruir esta casa de Deus, o qual está em Jerusalém. Eu, Dário, assino carimbo e decreto, que se execute toda a obra com pontualidade. O Dário, o rei dos reis, ele já assinou esse decreto. O decreto está assinado, o decreto está carimbado, o decreto está selado pelo sangue de Jesus na minha vida e na tua vida. E não tem voz maligna que se levante contra o decreto de Deus. Porque olha, nós estávamos perdidos, nós estávamos mortos em delitos e em pecados, mas Deus nos tirou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. E a Bíblia diz que há também uma segunda remessa que vai voltar com Esdras, e logo depois dessa situação Esdras vai mandar buscar levitas. Esdras vai se santificar, vai apregoar um jejum, ele vai entregar as contribuições ao sacerdote e ele vai orar e ele vai confessar todos os seus pecados a Deus. E sabe o que acontece? Havia ali, por que ele vai fazer essa oração de confissão? Porque havia ali, olha só, na obra de Deus, na seara do Senhor ali, dentro do contexto daquele povo ali que servia a Deus, tinha algumas pessoas, alguns homens, que tomaram das filhas para si dos filhos e assim se misturaram. A linhagem santa com os povos das terras. Quem eram os povos das terras? Eram os povos pagãos. Eram povos que eram idólatras, eram povos que não amavam, que não adoravam o Deus verdadeiro, que é o Senhor Jeová, o Senhor nosso Deus. E eles se misturaram, fizeram aliança, e ali eles se aliançaram. E quando Esdras tomou ciência dessa situação, Esdras ficou muito transtornado, porque Deus não é Deus de mistura. A linhagem santa se misturou com esse povo. Se tem uma coisa que Deus condena é mistura. Deus não gosta de mistura. Deus detesta mistura. O sagrado não se mistura com o profano. Dizem por aí, mas isso não tem nada a ver. Mas ninguém está vendo, meu pastor não está vendo, minha pastora não está vendo, meu líder não está vendo. Não tem ninguém vendo, mas os olhos de Deus, que são como chama de fogo, está vendo. Pessoas que fazem aliança com o profano, pessoas que fazem aliança com o impuro, e ainda coloca lá, aquela frase, no meio lá da aliança lá, tá entendendo? E acha que não tem nada a ver. Se no meu arraial não tem ninguém aqui que me agrade aos olhos, eu vou pegar um ali fora e eu vou fazer aliança com aquele ali fora. Aí no dia lá da cerimônia eu vou falar. No dia lá do mistério lá, dos mistérios lá, do Comanaio lá, aí ainda coloca assim no convite. Essa palavra que Deus me deu agora à tarde. Deus me deu agora à tarde, há momentos agora. Coloca lá ainda a frase lá de Ruth e Noemi. O teu Deus é o meu Deus, aonde tu fores eu irei. O teu Deus é... Está fazendo aliança com Cananeu, está fazendo aliança com Eteu, está fazendo aliança com Ferezeu. Cada caso é um caso.
Só que você é de uma linhagem santa, você se consagra, você busca, você está procurando acertar como que você vai fazer aliança com o cananeu. Isso não vai dar certo. Você que estava buscando, esperando uma resposta de Deus, aqui está a resposta de Deus para a tua vida. Acaba com esse mistério, porque isso não vai dar certo. Não vai dar certo. Acabe, quando se misturou lá com Jezabel, Acabe era meio crente lá. Ele frequentava as escolas bíblicas dominicais lá de Israel. Mas quando ele fez a aliança de Jezabel, ela deturpou, ela moveu, ela alterou, ela mudou o coração de Acabe. Ah, mas eu vou converter ele, missionário. Não converte, não. Ah, mas não converte mesmo. Primeiro porque a conversão, aleluia, é do Espírito Santo, não é minha, não é tua. Radabacandarábia. Para com esse negócio. Deus condena a mistura. Está trazendo maldição para a tua casa, para a tua linhagem, para a tua descendência. E aqui Esdras, quando viu essa situação, ele ficou muito constrangido. A Bíblia diz que ele vai se consagrar, ele vai buscar ao Senhor e ele vai buscar arrependimento para o povo dele. Aí aqui no versículo 11 diz: agora, pois, fazer confissão ao Senhor, Deus de vossos pais, e fazer o que é do seu agrado. Separai povos de outras terras e de mulheres estrangeiras. Está pegando estrangeiro para fazer aliança. E lá no convite lá dos comes e bebes lá, ainda coloca: o teu Deus está fazendo aliança com o cananeu. Larga disso. Deus tem o melhor para a tua vida. Os que esperam no Senhor jamais serão confundidos e envergonhados. Mas, irmã missionária Raquel, tá todo mundo falando, deixa falar. Mas eu já não tenho mais como voltar. É melhor você voltar e ter até um prejuízo financeiro do que você arruinar a tua vida para sempre, ó, e não ser mais feliz nessa situação. Viver amargurada. A primeira coisa, devemos fazer aliança com quem ama a Deus. Não é com quem diz que serve, não. Porque tem muitos dizendo que serve, mas não ama a Deus. Tá só pelo que Deus pode dar e beneficiar. Mas não ama a Deus pela sua essência, por aquilo que Ele é, mas por aquilo que Ele pode oferecer. Que o coração esteja verdadeiramente no Senhor, porque se tem uma coisa que Deus ele procura, são os fiéis da terra. A Bíblia diz que os meus olhos procurarão os fiéis da terra, e Deus procura os verdadeiros adoradores, e quem é adorador não faz aliança com Acabe, não faz aliança com Cananeu, não faz aliança com Eveu, e muito menos com Jebuseus. Faça aliança com o Senhor teu Deus, porque Ele está voltando. Pai, nós te louvamos, nós engrandecemos o teu santo nome.